Olá, estamos aqui mais uma vez, Centro Espírita Lar dos Humildes, para conversarmos um pouco sobre as mensagens dos Espíritos que, através de Kardec, veio nos consolar, nos trazer esperanças, para que a gente possa seguir firmes na nossa caminhada evolutiva. E uma dessas mensagens brilhantes que vieram dos Espíritos para nós foi a que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. A mensagem se intitula Esquecimento do Passado. Mas antes, eu gostaria de que a gente ouvisse um pouquinho, nos inspirássemos nas palavras do irmão José, através do Carlos Bacelli, Senhor e Mestre, desse livrinho aqui. Ele diz assim: regozija-te, sim, com as tuas realizações nobres, porém não te satisfaz com elas. Quem faz tudo o que pode, apenas cumpre o dever. Não trabalhes para descansar, senão para continuar incansavelmente servindo. O que antes fizeste não te habilita a nada fazer agora. As tuas possibilidades em todos os aspectos são quase infinitas. Como podes pensar em retrair-te quando o próprio universo permanece em expansão? Por mais estradas tenhas percorrido, guarda a convicção de que somente deste primeiro passo. Então, é uma mensagem que já nos direciona para o nosso tema, que é esquecimento do passado. Então, no nosso livro, o Livro dos Espíritos, ele já no capítulo, do livro 2 do capítulo 7, né, Retorno à Vida Corporal, na questão 392, ele diz assim: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Né? Nós fazemos muito essa pergunta, e é uma pergunta que está aqui no Livro dos Espíritos. Né? Quantos de nós perguntamos, por que eu não me lembro o que é que eu fiz, o que é que eu fui, por que eu sofro, por que a gente não lembra? Será que lembrando não ia me ajudar? Eu lembrar do que eu já construí de bom, não iria me dar força para continuar, não ia me amparar, me orientar, né? O que eu já construí de bom. Quando a pessoa pergunta isso, ela já está direcionando de que fez tudo de bom, não é? Mas quem disse que a gente esquece? Então vamos ver o que é que os Espíritos nos diz, né? E que Kardec muito bem colocou aqui no livro, no capítulo 7. O homem não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria, sem o véu que lhe oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como quem passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si. Quer dizer, é o contrário. Quando a gente pensa, não, me esquecer do que eu fui, fazer me atrapalhar. Não, esse esquecimento faz nos ajudar. Então, é uma dádiva divina, é um ato de misericórdia divina esse esquecimento. Imagina se a gente lembrasse de que fizemos o mal a um pai, uma mãe, um filho,
como iria ser essa relação, né? Então, na pergunta seguinte, na 393 do mesmo livro, Livro dos Espíritos, Kardec sabiamente pergunta: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? É outra questão que a gente coloca, né? Ora, mas como é que eu estou respondendo por um erro que eu nem me lembro que eu fiz? O fato de não se lembrar não quer dizer que apagou, que deixou de fazer, né? Que deixa pra lá, eu não me lembro. É como se nós estivéssemos dizendo que o fato de eu não lembrar, eu não tenho culpa. Não é bem assim. Então ele perguntou, né? Como pode aproveitar da experiência de existências que caíram no esquecimento? Quer dizer, eu construí tanta coisa de bom e não posso me lembrar disso. Na mesma questão ele vai desenrolando, né? Concebe-se que as tribulações da vida lhe servissem de lição, se pudesse lembrar-se do que as originou. Quer dizer, eu saber o porquê que eu errei iria me ajudar. É outra tese que nós levantamos quando pensamos sobre o esquecimento do passado. Mas desde que não se recorda disso, cada existência é para ele como se fosse a primeira em que ele está. Desse modo, sempre a recomeçar, né? Então é como se a gente estivesse sempre começando. Olha que coisa maravilhosa, né? Que Deus nos coloca, né? Aí Kardec conclui a pergunta dizendo: como conciliar isso com a justiça de Deus? Será que é justo eu não me lembrar? Então eu errei, é arriscado eu cair no mesmo erro, eu não me lembro, né? Nós colocamos sempre esses argumentos. Então os espíritos responderam para Kardec e ele deixou aqui no livro para nós. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor o bem do mal. Quer dizer, é uma frase assim consoladora, quer dizer, o que eu sou agora, né? Eu sou melhor. Ele diz, a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor o bem do mal. Então já nos consola bastante isso e também nos desafia. Onde estaria o mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Quer dizer, onde estaria o mérito se eu iria deixar de fazer por conta das consequências, não por conta que eu compreendo que não devo fazer, né? Então, essa é a questão. E aí Kardec comenta a resposta do espírito, né? Kardec ainda diz, ele no final ele tem toda uma resposta, depois vocês leem lá, que eu não vou ler tudo aqui para que a gente possa ver outras questões, mas Kardec no final diz uma coisa maravilhosa. Embora, ele comenta, o Kardec comentando a resposta dos espíritos, embora em nossa vida corporal não nos lembremos com exatidão do que fomos e do que fizemos de bem ou de mal nas existências anteriores, temos a intuição de tudo isso. Então, esse esquecimento é relativo. Nós temos a intuição. E se nós nos esforçarmos, trabalharmos o autoconhecimento, prestar atenção nos nossos atos, prestarmos atenção nos nossos pensamentos, prestarmos atenção nas situações que são postas para a gente no nosso dia a dia, prestarmos atenção nas nossas relações com os familiares, no tipo de ocupação em que eu me dedico, eu vou ter respostas quanto a essa lembrança. Temos a intuição de tudo isso, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do nosso passado. Tendências contra as quais a nossa consciência, que é o desejo que sentimos de não mais cometer as mesmas faltas, nos adverte para resistir. Então, tem coisas que fazemos e que a gente fica todo o tempo ali, que nos acende a luzinha, que nos cobra, que nos incomoda, ou que tem alguém que fica todo o tempo nos chamando a atenção. Então, é ali onde a gente deve estar
desconfiando do que fizemos no passado e resistir para não cometer os mesmos erros e estragar a nova experiência, tá? Então, continuando aqui nessa reflexão, muitos de nós então rejeitamos essa orientação, essa determinação do esquecimento do passado. Então, certas criaturas é visível que rejeitam essas coisas do nosso esquecimento. A natureza em nós é força de progresso e os homens evoluem sempre, não, porém, ao mesmo tempo. Então, cada um de nós tem um nível, uma forma, um grau de caminhada. É por isso que a gente não precisa estar se comparando uns com os outros. É evidente que devemos buscar os bons exemplos que nos iluminam. Então, no Evangelho, mesmo propriamente dito, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, né, do capítulo 5, ele ainda completa com mais informações, né? Que ao nascer, o homem traz o que adquiriu. Pouco lhe importa saber o que ele foi. Então, ao nascer, nós trazemos tudo o que a gente acumulou de experiência, que está em nós, que está intrínseco nas nossas decisões, nas nossas preferências, nas nossas relações de simpatia, de antipatia. Então, o que foi, o que já passou, já passou. Então, não necessariamente é bom que a gente fique lembrando de detalhes. É bem verdade que quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem a intuição lá dentro de nós, no nosso íntimo, do que a gente foi, do que nós fizemos no passado. Então, pouco importa saber o que nós fomos. As nossas más atuações, né, as nossas más tendências, é que dão indício do que resta para a gente corrigir. Então, os pensamentos, aquilo que a gente deseja, né, que é o orgulho, as nossas atitudes de vaidade, as nossas viciações, as nossas preferências que estão sintonizadas com as más virtudes, né, do orgulho, a vaidade, o egoísmo. Então, a gente tem que estar prestando atenção para saber que é ali que a gente precisa trabalhar, é ali que a gente precisa resistir, para que a gente possa sair dessa encarnação melhor. Como ele disse anteriormente, a cada encarnação a gente vai se melhorando, né? Então, esse esquecimento, ele é útil, necessário, para que a gente tenha vontade, para que a gente seja apoiado, para que a gente possa estar concentrando, focando esforços no porvir, no agora, mas no que virá. Porque o que já passou. Não vai voltar, né? E o que está acontecendo? Está acontecendo. E o que vai ainda acontecer, irá acontecer. A depender do que eu decida no agora, baseado nas experiências que acumulei do passado. Então, essa trajetória, esse planejamento é que nós precisamos estar atentos e não nos preocuparmos com o que passou. Então, esse esquecimento, a cada leitura que fazemos, a cada estudo das obras, né, que os Espíritos nos colocou, ele vai nos dando essa certeza de que o esquecimento do passado
é misericórdia divina e que é necessário que a gente agradeça por mais essa bênção que é colocado para nós. Você já imaginou? Eu costumo, quando falo nesse tema, lembrar de uma situação bem simples, né? Quando a gente joga dama, ou vou botar dama, mas pode ser qualquer jogo. Se você sentar com uma criança para jogar, vamos botar dama, porque isso já aconteceu comigo, né? E por a gente ter mais experiência, né? A gente acaba ganhando da criança, né? Na dama, no jogo. E a criança tem uma tendência, quando ela começa a perder, ela se zanga. Geralmente ela, eu não quero mais jogar, só você que ganha, aí não quer mais jogar. Né? Aí você fica jogando 1-0, 2-0, 3-0, não aguento mais, só estou perdendo, eu não quero mais jogar. Aí você diz assim, se você disser para ela, pois vamos fazer o seguinte, vamos zerar tudo, vamos começar a jogar de novo. Zera tudo, faz de conta que eu não ganhei nenhuma, vamos começar do nada, do zero. Aí ela chega a sorrir, pois vamos, aí volta a jogar. Olha só. Então, o esquecimento do passado, a cada encarnação, é como se zerasse tudo. Novas oportunidades. Isso dá um ânimo muito grande. Porque se nós fôssemos nos lembrando do que fomos e do que fizemos, isso iria nos atrapalhar. Porque as diversas encarnações, elas nos servem de experiência. E as experiências, elas acontecem sempre, geralmente nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, porque nós precisamos estar retornando nesses mesmos lugares com essas mesmas pessoas, para poder refazer os enganos, para poder construir em nós o sentimento do perdão, enfim, para reconciliações, que é nessa reconciliação que nós vamos construindo a felicidade. É nessas relações do perdão, da convivência, baseada na tolerância, é que nós vamos construindo o amor universal, através das relações de uma família universal. Então, já imaginou se nós, em ter idade, né, pequenininho, novinho, se a mãe lembrasse de que aquela criança a assassinou, a traiu, a agrediu, ou vice-versa, a criança olhasse para a mãe e sentisse que ela foi uma pessoa ruim para ela, né, uma pessoa que a fez mal, como seria essa relação? Não iria ser uma relação amistosa, iria ser uma relação em que iria vir à tona o sentimento de ódio, de rejeição, e iria interromper, iria ofuscar toda aquela oportunidade. E aí seria um desastre. Então, é necessário que tenhamos novas oportunidades, como se, aspas, né, como se estivéssemos começando do zero. Uma nova oportunidade de conviver com aquela pessoa e a pessoa endereçando para nós, direcionando para nós carinho, cuidado, como de uma mãe, de um filho, dos irmãos, né? Que até a criancinha novinha, né? Todo mundo pega na bochechinha, faz um carinho e cuida e alimenta. Já pensou se lembrasse que aquilo ali foi um algoz, né? Um traidor, uma pessoa que fez uma agressão física ou moral, né? E por vezes, no momento do planejamento reencarnatório, a gente se coloca à disposição para vir com aquelas pessoas que a gente precisa se reconciliar. E a gente quer, a gente pede, vem, é dada a oportunidade, o véu do esquecimento ajuda, mas
a relação foi tão conflituosa, foi tão violenta, que muitos de nós, com o passar do tempo, vem à tona por conta daquela energia impregnada no nosso corpo perispiritual, aí vem à tona, né? Então muitos de nós temos relações uns com os outros meio que difíceis, e nada que justifique nessa encarnação aquela animosidade, aquela antipatia, mesmo de não conseguir nem ficar no mesmo ambiente. Então é fruto de toda essa trajetória que fica impregnada das relações muito difíceis, de violência mesmo, que fica em nós, que na hora da convivência aqui, mesmo com o véu do esquecimento, a gente acaba lembrando, porque está em nós e precisa a gente estar convivendo, e é preciso a gente estar trabalhando essas relações mesmo, se aproximando, mesmo com a rejeição, para passar a gostar daquela pessoa. Para a gente tomar essa decisão de insistir na relação com o outro, mais difícil, né? Aquela pessoa que a gente quer se aproximar, a gente quer ter uma convivência fraterna e a pessoa fica rejeitando, a pessoa não quer, e aí você fica dizendo, mas eu nunca te fiz mal, nunca te fiz... Mesmo assim, precisamos estar lançando mão, né, de ferramentas que a nossa doutrina, a doutrina espírita, nos coloca para a gente superar isso, para ajudar. Além do esquecimento que foi nos dado, nós temos que buscar. A prece é uma delas, né, uma das ferramentas, né? Orar por aquela pessoa, orar para que a gente não desista, fazer com que a pessoa te compreenda, buscar o diálogo fraterno para superar e a gente não colocar a perder uma experiência com tantas bênções que Deus nos proporciona, que nos ajuda muito nesse retorno, como eu disse lá no exemplo, né, começando do zero, né? Vamos começar do zero para ver se a gente começa a se amar, né? Nesse jogo, lembrando aí o jogo de dama, não importa ganhar ou perder, não importa comer a pedrinha do outro, né? Importa que a gente tá jogando, né? Que a gente tá trocando energias e que a gente tá com alegria, tá se relacionando um com o outro. O jogo ali, né? A troca é só uma ferramenta. Os sentimentos, a afetividade, as relações um com o outro, isso é que é o mais importante. Então, que nós não nos preocupemos no que fizemos no passado, porque como nós sabemos que estamos num planeta de provas e expiações, de regeneração já, né? Já passamos por muitas dificuldades, então, e que somos espíritos imperfeitos, então a gente já sabe que não fizemos coisas boas. Então, se a gente já sabe que não fizemos coisas boas, para que saber o que é que exatamente fizemos? O mais importante é nos conhecermos, reconhecer que somos egoístas, orgulhosos, vaidosos, ambiciosos. Reconhecer isso e tomar decisão firme de se modificar. Tomar decisão firme de enfrentar em nós aquilo que nos impede de nos aproximarmos de Deus. Porque é essa a nossa grande tarefa. Nos amarmos, amar os nossos irmãos, para que cada vez mais estejamos próximos de Deus, sendo obedientes a essas leis e aproveitando o máximo do que Ele nos proporcionou. Porque Ele
nos quer irmãos, sentirmos o outro como irmãos, verdadeiramente, se amando, se respeitando, e para isso é necessário que a gente enfrente as nossas grandes dificuldades. Que não façamos das lembranças que porventura venham através de algum fenômeno mediúnico, através de algum sonho ou de alguma revelação, que nós nos perturbemos. Não deixemos que isso aconteça. Que nada nem ninguém nos perturbe. Que a gente foque para frente, olhando. Eu quero ser feliz. Para eu ser feliz, eu preciso me conhecer. E em me conhecendo, eu vou encontrar Deus. Porque Deus está dentro de mim. Paz e bem, forte abraço.